Bem-vindos ao Underground do Booktube. E hoje estou aqui com essa pessoa muito especial, que é Maria Eduarda, minha melhor amiga, só que ela fala que isso é muito infantil, então minha amiga mais chegada. E também a minha amiga que tem o melhor gosto, né? Porque tem uns aí que lê Crepúsculo, que lê livro de autoajuda, então a gente não chama, a gente chama as que tem um bom gosto. E brincadeiras à parte, não se sintam ofendidos, fãs de vampiros e lobos. E aí eu chamei ela pra falar os livros favoritos dela, pra recomendar pra vocês, porque, né, é só coisa boa, só coisa de mais alta qualidade, de alto nível intelectual. Então, manda aí, Duda, primeiro livro que tu quer falar. Oi, pessoal, então antes de iniciar de fato o vídeo, eu quero mostrar pra vocês essa peça aqui, feita com gipsita, que foi feita pelo esposo da minha prima, que me deu de presente, e ela me deu de presente. Essa peça aqui se chama Cabra da Peste, como eu disse, feita com gesso. Vou deixar aqui o número de telefone dele, né, pra que se alguém se interessa por esse tipo de arte, ele manda pra todo o país. Regis Artesanato. Acabei de chegar da serra, tava lá no lugarzinho que eles fazem essas peças. Vou botar aqui uma foto que eu achei linda, que eles fizeram uma pintura com a bandeira de Pernambuco. E é isso, eu quero agradecer imensamente pelo presente. Primeiro livro, Confissões de Santo Agostinho, porque é um livro em que ele vai narrar toda a sua trajetória até chegar ao cristianismo, mas foge do que costuma ser um relato de conversão, porque ele vai entrar em questões bem mais profundas e de uma maneira bastante transparente. Eu gostei muito pela relevância que acredito que tenha no meio da teologia, mas especialmente porque ele confessa coisas, expressa coisas que para mim foi igual na conversão, mas eu não conseguiria expressar tão bem quanto ele. Eu tô lendo esse livro, tô gostando muito. E, assim, ele além de muito bem escrito, tem toda aquela questão de ser uma ode a Deus, sabe? Tipo, é um livro exatamente do tipo que eu gosto. Eu gosto de livro que Deus tá no centro e você tá ali como você realmente é, um homem pecador. E eu acho que isso reverbera muito em Confissões de Agostinho. Não tenho o que falar. Sentiu dificuldade na leitura? Demorou muito pra ler? Quando eu li, eu estava começando a minha vida de leitora, então foi completamente desafiador. Demorei para terminar mais do que obra pública, porque eu não conseguia bem. Não é que a linguagem é difícil, acho que eu só estava um pouco familiarizada. Eu acho que é por causa da narrativa dele. Ele tem uma narrativa bem poética, sabe? Acho que a pessoa acostumada com a prosa, eu mesma, eu acho um pouco difícil de ser uma leitura fluida, né? E deixa eu te falar, tu começou a tua vida de leitura há quanto tempo que tu falou aí? Não sei, 4 anos. 4 anos. Por incentivo de Priscila, porque eu só lia porcaria, viu? Lia pouco e lia ruim. Só, assim, baixo. Tu lia o quê? Diz aí pro povo, lança o mico no ar. Então, até, sei lá, 2017, eu só tinha lido mesmo os livros de Dan Brown, que li todos. Não recomendo. Enfim. Mas aí esta pessoa, ela foi uma incentivadora de bons livros. Então, agora o negócio tá melhor, viu? Obrigada. Que bom, toda intelectual ela. Próximo livro. Memórias Póstumas, de Brás Cubas. E, bem, eu vou deixar você falar o porquê que esse livro é tão bom. Oxi, eu tenho que dizer que tu gostou do livro? Não, você vai explicar por que o livro é bom. E por o livro ser bom, eu gostei dele. Gente, eu acho que esse livro dispensa apresentações, né? Eu ficava panfletando pra Duda por ser um dos livros da minha vida. E também ser um livro muito importante para qualquer brasileiro ler, porque Machado de Assis é o maior autor brasileiro. Talvez as pessoas até não considerem, mas ele, em nível de crítica literária, é considerado o maior autor. E nesse livro a gente vai ter um defunto autor, né? Que é o Brás Cubas, contando a sua história de vida de forma não cronológica, depois de morto. E por já estar morto, ele não tem
papas na língua ele não tem o que perder. E então esse livro também é uma crítica muito grande à sociedade. Ele tem muito humor, ele tem muito aquele jeito machadiano de criticar com genialidade. Tem uns trechos assim muito icônicos, né, como um verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Marcela me amou por 15 meses e 11 contos de réis, entre outros. Então, assim, é um livro muito bem escrito, genial, não tenho o que falar. Eu não esperava que você fosse colocar em segundo lugar. Ah, não, mas eu não coloquei em segundo lugar. Não tá na ordem exata, tá na ordem que... Enfim. Que vem na tua cabeça. Não consigo elencar em um ranking. Mas eu fiquei com raiva dela quando ela leu, porque ela botou 4.5 estrelas e não 5 estrelas pra Memórias Póstumas. Tá? É a vida. Aí depois ela mudou. Exatamente, depois eu alterei minha avaliação. Mas, ok. Próximo, a Depressão de Spurgeon. Porque, enfim, eu gosto muito desse cara. Ele foi um pastor batista, conhecido como Príncipe dos Pregadores. Morreu muito novo, no entanto, ele dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. E ele passou a vida inteira também lutando contra a depressão, que na época em que ele viveu as coisas não eram tão claras. E é isso. O livro vai trazer alguns aspectos, e é por isso que eu gosto tanto dele. Ele não simplifica colocando a depressão como algo de fator único. Ele vai trazer os aspectos biológicos, os aspectos circunstanciais, e claro, o autor é cristão, então ele vai trazer também os aspectos espirituais que podem estar envolvidos naquilo. Então é um livro muito sóbrio, muito bíblico, muito misericordioso, então eu gostei bastante. Também quero ler esse, já tô falando que vou dar um tempão, eu imagino que seja muito bom. E querendo ou não, é difícil ter pessoas que tratam desse assunto de forma coerente, porque muita gente quer sempre levar pro lado 100% espiritual, dizer que é demônio e tudo mais. Isso acaba afastando as pessoas muitas vezes de Deus, né? Alguns casos mais graves, como pessoas esquizofrênicas, já foram muito tidas como pessoas que eram endemoniadas, e essas pessoas muitas vezes foram jogadas para fora das igrejas por falta de compreensão sobre essas questões psiquiátricas. Então, é muito importante que a gente fale desses assuntos hoje em dia, porque muitas pessoas passam a vida toda se culpando por uma coisa que, querendo ou não, tá muito além do espiritual. Próximo, que é o quarto livro. Garota Gay Bom Deus. O título parece ser bem indicativo. Ele trata da história de uma moça que sempre viveu a prática da homossexualidade, até que ocorre a conversão dela. E o que primeiro me chamou a atenção nesse livro é que ela vai trazer que ela achava que ao se converter, o que ela tinha que virar era heterossexual, mas na verdade, ao ser convertida por Deus, o que ela virou foi cristã, e pronto. Então, ela vai abordar essa questão, vai abordar como Deus age na sexualidade, e o livro vai trazer o testemunho dela, mas também vai fazer uma abordagem geral do tema, que também é bastante equilibrada. Ela o faz com bastante sabedoria, não vai para nenhum dos extremos de ou colocar como algo que a Bíblia não condena, sendo que a Bíblia o faz, mas também não coloca como o único pecado, o último pecado que existe, e nem como único o problema, porque ela achava que o problema dela em relação a Deus era isso, mas a realidade é que o problema não é que ela era pecadora, mas foi redimida, enfrenta a luta ainda nessa área, mas vive para a glória de Deus, independente disso. Então é um livro muito bom a respeito da temática. Acho que dentro do tema é o melhor que li até hoje. Eu concordo, assim, na importância desse tipo de livro, principalmente para o meio cristão, onde muitas vezes há preconceito e uma forma incorreta de tratar com pessoas homossexuais, né? Porque a gente não pode ignorar que a Bíblia sim condena a homossexualidade, que é uma coisa que muita gente quer esconder, né?
Então, como que a gente trata com as pessoas homossexuais que são cristãs? E também de entender que a homossexualidade não é um pecado à parte, mas sim um pecado de zona de imoralidade sexual, e que uma pessoa heterossexual que está na promiscuidade também tem o mesmo peso para Deus. O que importa para Deus é a pureza, porque se você estiver exercendo sua heterossexualidade de forma errada, também está errado. O quinto livro. A Revolução dos Bichos. Eu acho que um dos fatores que fez com que eu gostasse tanto desse livro é que ele foi um dos primeiros livros bons que eu li. E foi exatamente presente de Priscila. E eu gostei bastante. Ele é muito conhecido, então precisa falar bem dele. E pra mim ele tem o melhor final que já li. Então eu acho o finalzinho dele muito genial. É o que pra mim é o ponto alto do livro e que fez eu gostar tanto. Que os animais são iguais, só que alguns são mais iguais do que outros. Resume muito bem, né, um regime ditatorial. Inclusive o que está sendo criticado no livro, que era o regime soviético. Sexto livro. Uma Mente Inquieta. Ele foi um livro escrito pela doutora Kay Jameson, uma psicóloga que é autoridade em transtorno afetivo bipolar, e ela vai abordar alguns aspectos desta doença, trazendo algumas informações mais técnicas e pouco conhecidas, mas o livro em si é uma autobiografia, porque ela não é apenas uma autoridade no assunto, ela também é uma pessoa com transtorno afetivo bipolar, e é muito interessante a maneira que ela vai narrar, porque ela, por mais que entenda tecnicamente tudo a respeito daquilo, na prática ela vai enfrentar muitas dificuldades. E é bem legal toda a maneira que ela aborda. O livro traz alguns temas interessantes de reflexão acerca disso, e achei muito bacana como pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, que tem um interesse em geral pela psiquiatria e especificamente por transtornos do humor. Então é bem legal ver alguém que entende do assunto, teoricamente, na prática, falando tão bem dele. Gente, ignorem aqui os sons de fundo, porque estamos no Nordeste, em Pernambuco, e isso aqui é comum no dia a dia. E Duda tem interesse por essa área porque ela faz medicina, pretende ser psiquiatra um dia, né? Meu orgulhinho. E eu quero que você seja uma médica estilo sob pressão, não vai ser uma médica gourmetizada, não. Viu? Não, nossa médica como é que é trafina. Então, esse assunto do transtorno afetivo bipolar é muito interessante. Eu mesma comprei esse livro por indicação dela, só que eu comprei na edição da Dark Side. E aí a Amazon me falou que ia entregar, nunca entregou, cancelado, devolver meu dinheiro. E ficou por isso mesmo. Mas eu quero muito ler em algum momento. E até porque transtorno afetivo bipolar foi uma das coisas que me fez fazer um teste neuropsicológico, né? Pra ver se poderia ser uma comorbidade que eu tenho. E até hoje eu não fui pegar o resultado do teste. Mas enfim, fica aí a indicação para quem tem interesse nesses assuntos. Costumo ler mais sobre autismo, mas eu tenho muita vontade de ler sobre outros transtornos também. Sétimo. O Duplo, de Dostoiévski. Dos que li dele até agora, que foram apenas 5, ele é um único que traz uma temática diferente. Ele vai trazer toda uma questão psicológica, a parte que ele vai abordar, até porque a proposta do livro é essa, ir acompanhando o desenrolar na cabeça de um cara. E é bem escrito, é muito interessante. Algumas pessoas vão achar chato porque ele é bastante repetitivo, muitas falas, a personagem principal fica repetindo aquilo, mas é justamente porque está falando de todo o processo dele com a própria mente. Então é uma proposta bem interessante e Dostoiévski é incrível, então ele faz isso de uma maneira muito, enfim, fenomenal.
A Fabi vai amar essa parte do vídeo. A Fabi é aquela minha amiga de Recife que é muito fã do Dostoiévski e fez o projeto de leitura cronológica. Duda também está fazendo a leitura cronológica. Eu não, eu faço quando me der na telha. Uma hora eu leio um, daqui a pouco leio outro. Não li o duplo ainda, então não posso falar com propriedade. Mas imagino que vem do Dostoiévski deve ser excelente mesmo. 8º livro. O Segredo dos Corpos. É um livro escrito por um médico legista e ele vai trazer aqui alguns dos casos mais interessantes que ele já teve que investigar, como, por exemplo, ele teve que exumar o corpo do assassino do então presidente dos Estados Unidos, para conferir se aquela pessoa era quem eles pensavam, se era um agente soviético. Mas ele também vai trazer alguns casos menos fantasiosos que, enfim, tiveram grande repercussão lá nos Estados Unidos, que é de onde ele é. E é bem legal porque ele consegue combinar as partes técnicas que envolvem uma autópsia e toda essa investigação com um tom de contador de histórias mesmo. Ele contou com a ajuda de um amigo dele, escritor, então o livro todo é muito interessante. Ele vai mesclando, trazendo algumas informações pessoais de uma maneira que fica bem bacana. E o que mais chama a atenção nele, ele não se rende às narrativas, então ele só traz os fatos, independente do que a mídia estava dizendo, do que eles estavam defendendo, ele não está nem aí. Alguns vão fazer uma crítica e nas resenhas, no Scoop, por exemplo, muita gente vai dizer que o que estraga o livro é as falas preconceituosas do autor, só que na verdade não é isso. Ele sabe que ele está lá para trazer fatos, é o que um médico legista deve trazer como profissional. E o que me fez querer ler esse livro, que foi indicação de Priscila, e ela já indicou por isso, é o fato de que é uma área que me deixa fascinada, essa área da medicina legal, toda essa parte da utilização do conhecimento médico a serviço da justiça, que na verdade foi o que me conduziu à faculdade de medicina. Depois correu esse gosto pela psiquiatria, como já foi mencionado. Mas o que me conduziu a ela foi a medicina legal. É uma área riquíssima, interessantíssima e que tem pouca gente. Então, encontrar um livro de um bom médico legista que também consegue ser um bom escritor, com certeza é um achado. Querendo ou não, é uma área que requer muito mais fôlego do que outras. Eu acho que a área de medicina legal e a área de emergencista é a que mais lida com esses dilemas sociais, com essas coisas pesadas. Não é pra qualquer um, não. E eu ainda acho que tu tem que assistir a Zumbi, que é aquela série da Zumbi que é médica legista. Eu gostava muito. Acho que não. Eu sou a pessoa que sempre quis ser legista, mas nunca assistiu nada do tipo. Eu simplesmente não gosto. Eu gosto só da área mesmo. Cancelado. Sempre sou. 9. A Morte de Ivan Ilitch. Enfim, eu vou deixar a Priscila falar sobre esse livro. Então, eu falei pra Cleciane, que é nossa amiga em comum, que nos dá muitos livros, né, Duda? Sim, continua. Com certeza tá assistindo esse vídeo. E eu falei, dá aí A Morte de Ivan Ilitch do Tolstói pra ela. Sendo que eu nem tinha lido ainda, mas pela importância desse livro, eu sabia que ia ser bom, como tudo que eu li do Tolstói. E esse livro vai falar sobre um ex-funcionário público que inicia o livro ali, ele morrendo, e a gente vê todo o contexto dele familiar, de hipocrisia, entre outras coisas, e a partir disso vai ser contada a vida dele. E vai falar muito sobre o verdadeiro valor, sabe, da vida, o que é que as pessoas realmente se importam, sobre futilidade, e ao mesmo tempo é uma crítica social. Você viu que o Tolstói estava bem inspirado em falar sobre aquela sociedade de conveniência. E, querendo ou não, o tema central é a morte. Como que o ser humano muda, como que o ser humano se encara diante da morte, né? Parece que o ser humano ele
só começa a perceber o quanto tempo ele perdeu, quantas coisas passaram quando está diante da morte. E também mostrar sua verdadeira face. Então é um livro bem bom mesmo e, além de tudo, bem escrito. Mais alguma coisa pra falar? Não. Então é isso, ela escolheu 9 livros pra falar, não fechou os 10. E eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Duda tem um ótimo gosto. Talvez esse seja o primeiro e talvez o último vídeo da saga Vídeos em Pernambuco, porque eu estou passando tempo com a minha família e pude reencontrar minha amiga depois de 2 anos e meio. E fico muito feliz dela ter aceitado gravar esse vídeo depois de muita insistência, muita paulada na cabeça, Muita briga. muita discussão, muita decepção. Pare. E feliz assim de encontrar ela cristã, pregando na igreja, pregando muito bem, inclusive. Numa igreja tradicional, ortodoxa. Bíblica, olha, excelente. E também aí estudando, seguindo seu sonho, que desde que eu conheci ela, eu queria ser médica. Então, é isso. Muito obrigada por topar participar. Manda um beijo aí pros meus inscritos. Beijo. Deus abençoe. Tchau, gente.